Olá, meus queridos irmãos em Cristo, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos a este canal Semeando a Verdade. Meu nome é Carlos Alexandre e desde já eu queria convidar a vocês, meus queridos irmãos, que abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 3, e nós vamos meditar juntos o versículo 8 ao 11. Mas antes, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, amado e querido, nós te glorificamos, meu Pai, e exaltamos, pois grande é o privilégio, meu Pai, de poder falar contigo, de poder, meu Pai, te dizer que somos gratos a Ti, meu Pai, por revelar a Tua palavra a nós. Pai, eu te peço que o Teu Espírito, meu Pai, possa nos dar entendimento da Tua palavra. Ó Pai, para que venhamos saber qual a Tua santa e perfeita vontade em nossas vidas. Pai, traga o entendimento a cada um de nós, em um nome para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Meus irmãos, e o tema é o seguinte deste vídeo, neste primeiro vídeo deste canal, um canal novo, que eu quero usá-lo para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Este canal, eu quero que ele seja como um ponto de contato entre você e Deus. E o tema é o seguinte: qual será o nosso futuro? Qual será o seu futuro? Vamos ler o versículo 8. Porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porque a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para provocarem os olhos da sua glória. Veja bem, Jerusalém mais uma vez aqui, nos seus altos e baixos, é mais um momento em que Jerusalém estava longe dos caminhos de Deus, tinha se desviado dos caminhos do Senhor, se desviado da fé. A verdade é que todos nós temos contra nós um mal e estamos contra o mal. É como o apóstolo Paulo diz: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra os principados e potestades e dominadores deste mundo, é contra o mal, é contra o diabo. E nós vemos aqui que Jerusalém está arruinada. Nós sabemos que o pecado precede a ruína. O pecado é tudo aquilo que é sujeira contra Deus, é tudo aquilo que é injustiça, é a transgressão da lei do Senhor. Então, é comum a gente ver quando uma pessoa comete uma injustiça com a outra, ele logo vai falar o seguinte: poxa, aquela pessoa fez sujeira comigo, aquela pessoa foi suja comigo. O pecado é uma sujeira espiritual. E assim como Deus ele é atraído por um coração puro, por um coração íntegro, reto, um coração justo, o diabo é atraído pela sujeira, pela imundície. Não é à toa que na palavra de Deus ele é conhecido como espírito imundo. Então, quando eu vivo na sujeira, quando eu vivo no pecado, eu atraio para mim um mal. Eu atraio o diabo para a minha vida. Ainda que eu seja uma pessoa religiosa, ainda que eu frequente uma igreja, ainda que eu seja um fiel dizimista na casa de Deus, se eu pratico o pecado, se eu pratico a injustiça,
Deus não pode me ouvir, Ele não pode me responder. Eu quero até abrir aqui no livro de Isaías, no mesmo livro, no capítulo 59, que diz o seguinte, veja bem. Mais 59, versículo 2, diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, quando eu pratico a injustiça, o pecado, Deus não pode me ouvir, porque Ele é um Deus santo, Ele é um Deus soberano, Ele é um Deus puro. Ele quer sim te ajudar, Ele quer te atender, Ele quer fazer de você o filho dele, o servo dele. Porém, é você que tem que tomar a primeira atitude de limpar e lavar o seu coração. E quando você pratica a injustiça, o pecado, você provoca, como diz o texto, ó, provoca os olhos da glória de Deus. Você tem contra você o próprio Deus. Então, o versículo 9 diz o seguinte: o aspecto do seu rosto testifica contra eles e publicam os seus pecados como Sodoma, não os dissimulam. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. A gente percebe o seguinte: quando a pessoa pratica o pecado, ela vive na injustiça, no erro, ela tem um semblante triste, um semblante vazio. Ainda que por alguns momentos, sim, claro, ela tem momentos felizes quando ela está na roda de amigos, quando ela está em um lazer. Sim, ela tem momentos felizes, mas a maioria do seu tempo há um vazio enorme dentro dela. Em contrapartida, nós temos o homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que vive sim, às vezes uma guerra do lado de fora. Temos aflições no mundo, como Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Mesmo assim, vivendo uma guerra do lado de fora, dentro dele, ele tem uma paz. A paz que o mundo não pode oferecer. A paz que este mundo é incapaz de dar. Ainda que você seja o homem mais rico deste mundo, se você não tem a paz do Senhor Jesus dentro de você, de nada adianta. Você vive uma mentira. Você vive uma paz que depende de coisas e pessoas. A maioria do seu tempo você é uma pessoa infeliz. Por quê? Como diz o texto, o aspecto do seu rosto testifica e publicam os seus pecados. Ninguém lucra com o pecado. Não há ninguém neste mundo que ganha com o pecado. Só o diabo tem lucro com o pecado. Aliás, o salário do pecado é a morte. Sempre quando a gente vai falar, vai anunciar a palavra do Senhor Jesus para uma pessoa, essa diz o seguinte: ela sempre tenta achar um culpado pelas suas frustrações, pelos desastres que acontecem em sua vida, pelos seus problemas. Ela nunca assume a culpa. Isso veio lá do Éden. Quando Eva errou, logo a mesma colocou a culpa na serpente. Adão também errou e colocou a culpa na mulher. Então sempre o ser humano, a natureza humana, vai querer colocar a culpa em alguém. Sempre vai querer jogar a culpa. Ela nunca assume a responsabilidade para si mesma.
Então essas pessoas dizem o seguinte: poxa, acho que fizeram algo contra mim, a minha vida não vai para frente. Poxa, eu acho que isso é inveja, alguma coisa contra mim. Mas a grande verdade é que ninguém faz mal para nós mesmos como a gente mesmo. É como eu disse no início do vídeo, quando eu vivo no pecado, eu atraio a imundícia para mim, eu atraio o diabo, o espírito imundo, porque ele é atraído pelo pecado. Então, se eu frequento às vezes uma igreja, ou se eu não frequento, eu vivo na injustiça, eu vivo no pecado, eu vivo no erro. Se eu traio a minha esposa, se eu gosto de passar as pessoas para trás, se eu vivo na mentira, poxa, o que eu posso esperar para a minha vida? Aí vem o título do vídeo. Qual é o meu futuro? Será que alguém fez um mal para mim? Ou eu atraí para a minha vida o mal? Eu vou ler o versículo 10 e 11 que vai trazer a resposta. Diz o seguinte: dizei ao justo que bem lhe irá, porque comerão do fruto das suas obras. E o 11 diz o seguinte: ai do ímpio, mal lhe irá, porque se lhe fará o que as suas mãos fizeram. Poxa, então se eu vivo no pecado, eu vivo no erro, não precisa de eu ir na cartomante, não precisa de eu buscar uma revelação, não precisa de nada disso, a palavra já deu a resposta. A palavra de Deus já deu a resposta. Eu atraí, eu vivo no erro, vivo no pecado, eu atraí para mim o espírito imundo. Tá aí, ó. Ai do ímpio, mal lhe irá. Meu amigo e minha amiga, a solução desse problema, quando eu vivo no pecado e na injustiça, há uma solução. E nós vamos achar a solução lá na primeira epístola de João, logo no capítulo 1 e no versículo 9, que diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se você confessar hoje os seus pecados a Deus, se você tomar uma posição de abandonar o erro, de abandonar o pecado, meu amigo, Deus muda agora a sua vida. Deus transforma por completo. Mas é necessário que você tome uma atitude, que você mude a sua postura, que você se entregue a Deus, que você assuma a responsabilidade dos seus erros e tome uma postura para que Deus assim possa mudar a sua vida. Eu gostaria de encerrar esse vídeo fazendo uma oração para você. E lhe convido a fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me coloco na Tua presença, meu Pai, e uno a minha fé junto a essa pessoa que me ouve, meu Pai. Essa pessoa, meu Pai, que neste momento se encontra abatida, se encontra, meu Pai, triste, com vazio dentro de si. Ó Deus, que o Senhor possa agora visitar essa pessoa, que o Senhor possa derramar sobre ela, meu Pai, o sangue, meu Pai, que foi derramado na cruz do Calvário por essa pessoa. O Senhor levou sobre si, meu Pai, todos os pecados. O Senhor levou sobre si todas as dores, as enfermidades. Ó Pai, então, que o Senhor venha alcançar ela. Ó Deus, essa pessoa que tem um coração agora sincero, que ela se arrepende, que verdadeiramente ela entendeu que é necessário que ela mude, que é necessário que ela se entregue a Ti, que ela quer, meu Pai,
Dá uma guinada de 180 graus na vida dela, que ela quer, meu Pai, fazer do Senhor o Deus dela. Ó Pai, eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita essa pessoa agora, transforma a vida dessa pessoa, muda agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que haja vida, que haja luz, que a paz que vem do Teu Espírito, meu Pai, possa inundar o ser dela, possa inundar a vida dela. Pai, eu lhe peço em um nome para a glória do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha fazer mais e melhor do que as minhas palavras. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, meu querido irmão, eu lhe agradeço pela oportunidade de falar com você e até o nosso próximo encontro. E desde já eu lhe peço, medite na palavra de Deus. Ela é o seu alimento. Ela deve ser o seu sustento diário, para que você possa assim entender e compreender a boa, perfeita e santa vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus e que você seja rico daquilo que o dinheiro jamais pode comprar. Em nome do Senhor Jesus.